Mais uma prova de Excel que caiu numa entrevista de emprego. Vamos resolver juntos, passo a passo, cada uma dessas 4 questões diferentes e dessa forma a gente consegue ver a melhor forma de resolver essas questões e também espero que esse vídeo possa te ajudar bastante caso você venha fazer uma entrevista de emprego e lá tenha uma provinha, um teste de Excel. Essas questões que caíram estão bem completas, desde um nível assim mais básico até um nível intermediário, digamos. Eu não achei que tem nada tão difícil assim de fazer. Mas vamos lá, aqui a primeira questão, que diz o seguinte. Utilize alguma fórmula para resolver as operações abaixo. E aqui a gente tem dividido soma, multiplicação, divisão e subtração. E aí perceba que a gente tem aqui uma coluna de azul A e uma coluna de verde B. E cada uma tem um número, né? 15, 35, 12,5 e 10. E aqui embaixo tem uma pequena legenda nos ajudando aí o que é para fazer, né? Então, por exemplo, A mais B. Então eu sei que é para eu pegar o número da coluna A e somar aqui com a linha B, certo? Então como é que a gente pode fazer essa primeira operação aqui, A mais B? Existem várias maneiras diferentes da gente fazer uma soma no Excel. Mas a maneira mais simples de todas seria igual, e até porque a gente tem pouca coisa aqui na tela, então dá para fazer dessa forma tranquilamente de modo super rápido. Igual, sempre use o igual para você utilizar qualquer operação no Excel, fórmula, função, igual. E aí eu vou selecionar o primeiro número que eu tenho aqui em cima, o 15, eu clico nele. E como é uma adição, uma soma, eu uso aqui o sinalzinho de mais, mais o segundo número. Clico nele. Acabou, simples. Enter. Aí, já retornou o resultado. Uma outra maneira, só para eu mostrar, que daria para fazer é o seguinte. Igual, de forma manual, a gente digitar os números. Igual 15 mais 35. Enter. Então veja que o resultado é o mesmo, mas dessa vez eu não cliquei na célula. Eu acho legal clicar em cima da célula, do jeito que a gente fez aqui, por quê? Porque se qualquer valor for alterado, digamos que eu mude esse 35 para o número 100 e aperte o Enter, o resultado ele já é automaticamente atualizado para mim. Mas, de qualquer forma, os dois iriam funcionar. Agora vamos aqui para a multiplicação. E aqui, de novo, tem uma pequena legenda falando o que é para fazer. A vezes B. Então o A é esse daqui e o B é o de baixo. A vezes B. Igual, do mesmo modo que a gente fez a soma, a gente pode fazer a multiplicação. A única coisa que vai mudar é o sinal. Então vamos lá. A vezes asterisco, estrelinha, o B. Enter. Aí, retornou o resultado já correto. Divisão. A dividido por B. Igual, mesma coisa. A, e agora, como é que é a divisão no Excel? A barrinha deitada para a direita aqui, dividido por B. E aperto o Enter. Aí, 14. E subtração. Aqui a gente tem que fazer A menos B. Igual A, é o 90, menos, sinalzinho de menos, o B, que é o 180. Aqui, só olhando essa conta, eu consigo imaginar que vai dar um número negativo, certo? Porque a gente está subtraindo um número muito grande. 90, eu tenho 90 e subtraio do 90 180, que é um número maior do que o 90. Então vai ficar negativo aqui mesmo. Enter. Aí, menos 90. Às vezes, muita gente pode ter, de certo modo, será que está certo? Será que está errado? Deu menos 90, né? Fica com esse pensamento, mas é isso mesmo, é o que a questão está pedindo. A menos B. O A é o 90 e o B é o 180. Então vai dar um número negativo mesmo. 90 negativo, menos 90. Então é isso aí, Questãozinha número 1 está concluída, né? Agora se a gente mudar aqui para a questão 2, aí já tem algo um pouquinho mais difícil. Mas não é tão difícil assim não. É um pouquinho mais comparado à questão 1. Some todos os valores abaixo e depois some apenas o que é maior que 90. Então aqui a gente tem uma lista com vários valores, vários números. E tem vários números pequenos, grandes. Aqui, 12, tem 97, então uma variação bem grande. E aí a primeira coisa fala para somar todo mundo. Então tem que pegar tudo e somar. E depois fala para somar só o que é maior que 90. E pelo que eu pude perceber, todos os números maiores do que 90 estão destacados com essa cor azul. Talvez só para deixar mais fácil, né? Visualmente mais fácil, enfim. Mas então aqui a gente tem que fazer essas duas coisas. Aí aqui do lado está organizado, né? O que a gente precisa fazer. Soma total e soma dos valores maiores que 90. Só que tem um problema. Olha só. Igual, soma total, vamos começar. Igual, lembra que a gente aprendeu a somar? Então, primeiro número, mais, aí seleciona o segundo número, mais o terceiro número. Eu acho que você já entendeu o problema, né? Imagina selecionar tudo isso aqui de forma manual. E se eu descer minha planilha aqui, nossa, tem muita informação. Não dá, eu vou perder o teste se eu ficar selecionando um por um. Mas, ainda bem que existe aqui no Excel uma funçãozinha que é até importante você saber. Igual, soma, igual, soma. Ela faz somas, mas de modo muito mais fácil. Então, olha só, igual, soma, 2 cliques, 1, 2,
Então veja que ao invés da gente colocar o igual e sair clicando nas coisas, não. A gente escreveu a palavra soma dentro do igual. 2 cliques e selecionou. E agora eu vou selecionar tudo que eu quero somar. Simples assim. Eu venho aqui e seleciono todos os valores que eu quero somar. Clico, seguro e arrasto nessa lista que eu tenho até o final. Ó. Pronto, eu selecionei tudo. Clica, segura e arrasta. E aí, se eu apertar aqui o Enter, ó, eu já tenho o resultado final da soma de todos esses números. 80.507. Agora, e para a gente fazer a soma dos valores maiores do que 90? Porque eu não posso somar todo mundo, até porque eu já fiz isso. Eu só quero somar os números maiores que 90. Então, somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, etc. Aí parece que complicou, né? Mas o Excel ele tem uma função que é igual, soma, C. Aqui, ó. Se você digitar soma, você já vai encontrar ela aqui embaixo, ó. Soma C. 2 cliques. 1, 2. O que a soma C faz é parecido com a soma, porém, ela só soma se o critério que você especificou for atendido. Então, qual que é o nosso critério aqui nesse caso? Os valores maiores do que 90. Beleza? E mesmo que você pense assim, nossa, mas essa questão aí de Excel tá muito difícil, eu não ia passar. Olha, talvez não tenha problema, né? Você não acertar uma questão ou outra, porque são várias questões que tem aqui. E além do mais, muitas vezes uma entrevista de emprego não se refere, né? Não é feito apenas de uma prova de Excel. Tem outras etapas, correto? Então, isso aqui é uma das etapas, uma provinha de Excel. Então, não se preocupe com isso. Vamos lá. Então, igual, soma C. É uma função muito importante no Excel também que você precisa saber. Porque vira e mexe, a gente deve usar ela no dia a dia. Igual, soma C. A primeira coisa que a função soma C me pede, das 3, intervalo, que é a primeira coisa, depois critério, e depois o intervalo de soma. 3 coisas. Vamos começar preenchendo o critério, o intervalo, desculpa. O intervalo, basicamente, é o intervalo que a gente vai selecionar para a função soma C verificar se aquilo que a gente selecionou está dentro ou fora do nosso critério. É para isso que serve o intervalo. Então, qual que é o intervalo que eu vou usar? Todos os números que eu tenho aqui, ó. Por quê? Porque eu quero verificar quais desses números são ou não maiores do que o meu critério. Então, ó, selecionei todo mundo. Agora eu volto lá de novo. E aí eu vou apertar aqui, ó, o ponto e vírgula. E agora está pedindo aqui o critério para mim. Olha, o critério são os números maiores do que 90. Só que como que eu posso falar para o Excel para ele somar só os números maiores que 90? Como que eu escrevo isso aqui? É bem simples. Você vai colocar o sinalzinho de maior, que é esse sinalzinho aqui, ó, para a direita, setinha para a direita, maior. Se fosse menor, você colocaria esse símbolo para a esquerda. E se fosse igual, você colocaria o símbolo de igual, que a gente aprendeu já a usar desde sempre. Então, maior, menor e igual. Aqui eu estou usando maior que 90. Mas ainda não acabou. É muito importante quando a gente coloca algum critério dentro da função soma C, principalmente quando é de número maior que tal coisa, menor que alguma coisa, colocar maior 90 entre aspas. Então vamos colocar aqui, ó, antes aqui desse maior, eu clico e coloco abre aspas. E depois aqui no final, fecho aspas. Simples assim. Abre aspas, maior que 90, fecha aspas, né, tudo dentro das aspas. E agora ponto e vírgula. O intervalo de soma é novamente todo aquele intervalo onde eu tenho os números. Porque depois que o Excel verificou, a gente pegou todo aquele intervalo e aí verificou o que é, o que não é maior do que 90, aí sim, o que é para somar? De novo, soma lá os números. Então deixa eu selecionar tudo que eu tenho aqui, ó. Talvez essa questão aí, na sua opinião, seja difícil de fazer. Posso concordar com você. Mas lembrando que são várias questõezinhas que a gente tem para fazer aqui. Então, às vezes, se você não souber fazer uma ou outra, não fique preocupado com isso. Deixa eu fechar parênteses e apertar aqui o Enter. Aí, ó. Então, a soma dos números maiores do que 90 é igual a 14.558. Se você quiser saber mais sobre essa função soma C, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. Porque dessa forma aí ajuda quem tiver mais curiosidade de ver mais exemplos práticos dessa função importante no Excel. Agora, a questão 3, a gente tem algo diferente, envolvendo formatação condicional. Utilize a formatação condicional para destacar de verde as vendas maiores ou iguais a R$40.000. Aqui a gente tem uma planilhinha de vendas bem simples e aqui nessa coluna tem as vendas. E tudo que for maior que 40.000 é para a gente destacar de verde. Então, por exemplo, esse valor aqui, esses dois aqui, esse valor aqui também, ó, exatamente 40. Então, tudo isso é para a gente ir destacando de verde. A formatação no Excel consegue fazer isso. A formatação condicional. Deixa eu selecionar então primeiro. Ó, primeira coisa para a gente aplicar formatação condicional no Excel, para realçar as células. Você seleciona o intervalo ao qual você quer utilizar a formatação. No meu caso, aqui onde eu tenho as vendas. E aí eu clico em página inicial. Aqui na direita, formatação condicional. E existem várias opções para a gente escolher. Mas, muitas vezes, a opção que queremos já existe aqui mesmo, pronta no Excel. Então vamos ficar com a primeira opção, regras de realce das células.
E aqui eu já tenho, por exemplo, é maior do que, ou é menor do que, está entre, é igual a, e etc. Como eu quero formatar tudo que é maior do que 40 mil, eu vou ficar com a primeira opção, é maior do que. Ele vai abrir essa caixinha para mim, e tudo aquilo que for maior que 40 mil reais, ó, então deixa eu mudar esse valor, que foi automaticamente inserido para mim, para 40 mil. 40, 1, 2, 3. Beleza. Agora tudo que é maior que 40 já está de vermelho. Ah, mas ele não está pedindo vermelho, ele está pedindo de verde aqui, ó. Mas aí a gente muda aqui do lado, ó. Posso escolher amarelo, posso escolher verde e etc. Vamos deixar de verde, clicar no OK e pronto. Mas aí tem um detalhe que bem sutil, que é o seguinte. Aqui está falando vendas maiores ou iguais a 40 mil. Maiores ou iguais. Veja que aqui tem um valor que é exatamente a 40 mil. E ele não foi destacado de verde. Por quê? Porque a regra que utilizamos é uma regra que é maior, só isso. Então, maior do que 40 mil. O 40 mil que eu tenho aqui, ele é maior do que 40 mil? Não, ele é igual a 40 mil. Então, eu preciso, de alguma forma, também incluir esse 40 mil na minha formatação condicional. E para isso, existem várias maneiras diferentes. Uma maneira seria igual a gente acabou de fazer. Primeiro, selecionamos tudo que a gente tem e realçamos de verde aquilo que é maior do que 40 mil. Agora a gente volta e aplica novamente uma nova formatação condicional, mas dessa vez considerando apenas aquilo que é igual ao 40 mil, para poder cobrir essa margem que faltou. E aí depois eu mostro uma outra solução da gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu clicar aqui em página inicial, aqui na direita, formatação condicional, regras de realce, e como a gente utilizou é maior do que, já realçamos tudo que é maior que 40 mil, mas o 40 mil está faltando, o 40 mil em si. Dessa forma eu posso utilizar aqui, ó, é igual a, para cobrir esse 40 mil que ficou faltando. Aqui no valor, eu coloco 40 mil, e agora eu troco a cor para verde, e clico no OK. Pronto, resolveu o problema. Estaria certo desse jeito? Sim, 100% correto. Por quê? Porque fizemos uma formatação condicional que cobre tudo aquilo que é igual a 40 mil ou maior do que 40 mil. Então já está funcionando, não precisa se preocupar. Além disso, essa é a solução mais fácil de se fazer. Mas existe uma outra solução. E eu vou ser sincero, você nem precisa aprender essa segunda solução se você não quiser. Por quê? Porque se você fizer em 2 etapas a formatação condicional, já vai funcionar igual a gente fez aqui, tá certinho. Mas se você quiser aprender a fazer isso de uma vez só, veja aqui comigo como é que eu vou fazer isso. Eu vou selecionar primeiro, ó, todo o intervalo onde eu quero aplicar a formatação condicional, página inicial, formatação condicional, e agora a gente vai vir aqui embaixo, ó, gerenciar regras. Aqui eu consigo ver tudo que eu criei de formatação condicional, inclusive as 2 regras anteriores, que estão pintando aqui as células. Eu vou clicar na primeira, excluir, clicar na segunda e excluir também. Aí eu deletei. Aí eu posso clicar aqui no aplicar. E aí dessa forma você está vendo que removi todas as formatações condicionais que eu havia feito. Agora eu vou clicar aqui, ó, nova regra. E depois eu clico aqui, ó, usar uma fórmula para determinar, etc. Aqui eu consigo criar a formatação condicional que eu preciso. Quando que eu sei que se eu devo ou não criar uma regra de formatação? Quando você não encontrar esta opção naquela lista que a gente viu anteriormente. Realçar maior do que alguma coisa, etc. Não existia essa opção naquela lista, por isso que eu tenho que criar a minha própria regra. E aqui dentro dessa barrinha vazia, eu vou colocar igual, e aí eu seleciono a primeira célula que eu tenho aqui em cima, ó, clico nela, no primeiro valor de vendas, e aqui um detalhe muito importante. Veja que quando eu seleciono uma célula no Excel, ela fica com 2 símbolos de cifrão, antes da letra C e antes do número 5. O cifrão indica que você está travando a célula. Dessa forma, eu não quero travar o 5, porque eu quero que a formatação condicional seja aplicada para a linha 5, 6, 7, 8 e etc. para todas as linhas, não só a linha 5. Então eu seleciono esse cifrão aqui e aperto o Delete. Aí, ó, pronto. Toda vez que esse valor de venda que eu tenho, ele for maior ou igual a 40 mil, eu quero aplicar, formatar de verde. Aqui o verde, aí eu clico no OK de novo, e vou clicar no aplicar. E clico no OK. Pronto. Aí como você está vendo, todos os números agora que eu tenho, que são iguais ou maiores do que 40 mil, inclusive o 40 mil em si, já estão sendo formatados, realçados automaticamente para mim. Então assim que a gente consegue utilizar a formatação no Excel do modo mais simples possível, quebrando em etapas ou fazendo tudo de uma vez. Agora tem aqui a questão 4, e talvez seja fácil, se você já conhece a função PROC-V, ou PROC-X, ou índice CORRESP, ou PROC-H, talvez. Enfim, dá para a gente usar várias funções aqui, funções de busca. Aqui a questão fala o seguinte, começa uma historinha, né? Mateus esqueceu de preencher o nome dos produtos na planilha de vendas. Ajude ele. E aqui que ele está falando, tá vendo? Planilha de vendas, não preencheu o nome dos produtos. A partir do ID
do item na planilha de vendas, retorne o nome dos produtos correspondentes utilizando a lista de estoque como referência. Então veja que na planilha de vendas a gente tem várias informações: data, quantidade, ID e região. O ID do item, ele é específico para cada item. Então se eu pegar aqui, por exemplo, um ID específico e verificar na lista de estoque, eu consigo ver que esse ID específico corresponde a um item. E aí eu posso pegar como referência o ID e retornar o item. Só que para fazer isso, não dá para fazer de forma manual. Ah, por que não dá? Porque tem muitas linhas aqui, ó, de informações. Eu vou demorar muito tempo para fazer isso. Então no Excel existe uma função excelente que nos ajuda a automatizar esse processo. Você pode buscar por informações, utilizando uma referência. É a função PROC-V, por exemplo, uma função de procura. Olha que interessante. Igual PROC-V. E essa função PROC-V eu também aconselho que você saiba usar. Já tem aí na sua cabeça, porque é muito importante. Igual PROC-V. 2 cliques para selecionar, 1, 2. O valor que eu procuro é o ID do item. A célula que está ali, ó, do lado esquerdo, tá vendo? Clico nela. Ponto e vírgula. Agora, qual que é a matriz, qual que é a tabela que eu quero utilizar como informação? Eu vou verificar esse item e retornar o produto, por exemplo. Aqui, ó. Seleciono o ID do item e também aqui o nome do item. Selecionei as duas informações. Ponto e vírgula. Agora está pedindo aqui para mim, ó, número e índice da coluna. Isso daqui basicamente é a coluna que você quer retornar como resultado. A minha coluna 1 é o ID do item e a coluna 2 é o nome do produto. Qual é a coluna que eu quero retornar como resultado? Coluna 2, o nome do produto. Então é justamente o número 2 que eu coloco aqui, ó, depois do ponto e vírgula. Ponto e vírgula de novo. E eu quero uma correspondência exata, então seleciono a segunda opção. 1, 2, fecho parênteses, Enter. E olha que interessante. A partir do ID que eu tenho aqui, já conseguiu me retornar o nome do item. Agora se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, será que vai funcionar? Vamos fazer um teste. Clico, seguro e arrasto para baixo. Aí, ó. Que estranho, hein? A gente obteve aqui alguns erros. Por que isso acontece? Porque sempre que você faz uma função no Excel e você utiliza a referência de alguma célula, veja o que acontece quando eu vou descendo essa função. A referência em azul, ela vai descendo acompanhando a célula, correto? Ó, a referência em azul está descendo acompanhando aonde está a minha função. Só que o problema está no seguinte: isso também acontece com todas as referências. Então essa referência em vermelho, que está aqui embaixo, mas o correto era ficar aqui em cima, para pegar todos os produtos. Então essa referência dos produtos, ela não pode descer. Então a gente achou um problema, ela está descendo junto com a função. Como é que eu posso fazer para travar essa referência em vermelho? Para que ela fique fixa no lugar e não se mexa. Dessa forma sempre vai dar correto para todas as linhas que eu tenho. Para que a gente possa travar uma célula no Excel, deixa eu voltar aqui, ó, na primeira função que eu fiz, 1, 2. E aí veja que a referência de vermelho, onde eu tenho as listas dos produtos, é referente a essa célula aqui, ó, B7 ao C16. Então seleciona essas informações, igual eu estou fazendo, e aí eu vou apertar a tecla do meu teclado, F4, para adicionar o cifrão antes da coluna e antes do número. Dessa forma eu garanto que essa seleção sempre vai ficar travada. Lembra na formatação condicional que a gente removeu? Aqui é o contrário, aqui a gente adiciona para travar sempre. E aí eu aperto o Enter. Pronto, simples assim. Agora se eu voltar no cantinho da célula e arrastar para baixo, já vai resolver o problema. Porque a gente não vai perder a referência da nossa lista de produtos. Aí, ó, funcionou. Então finalizei. Veja que um problema que ia demorar um tempão para resolver, a gente conseguiu automatizar isso daqui utilizando a função PROC-V no Excel. Então é isso. Fechamos as 4 questões diferentes nessa prova de Excel que caiu numa entrevista de emprego. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários. Beleza? Valeu, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.